Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da nossa rede MCE. Hoje a gente vai falar aqui de dois programas importantíssimos do governador Carlos Brandão, da Secretaria de Saúde, que a MCE vem atuando de forma intensa para executar. E eu trouxe aqui, antes de falar dos programas, dois convidados ilustres que sabem de ponta a ponta como funcionam esses dois programas e têm atuado pela MCE para que a gente possa executá-los. Bom, começando pelos programas, a gente vai falar hoje sobre o programa Cuidar dos Olhos, programa voltado para a especialidade oftalmológica, onde a gente faz consultas, entrega de óculos e também cirurgias oftalmológicas que são decorrentes exatamente dessas consultas. E também a gente vai falar do programa Cirurgias, aqui a fila anda. O governador Carlos Brandão lançou recentemente, mas a gente já tem mais de ano trabalhado nesse programa, já zerando essas filas, reduzindo o tempo de espera das pessoas. Então, dois grandes programas importantíssimos para que a gente possa, como eu falei, reduzir esse tempo, essa angústia do paciente, do cidadão maranhense que está lá aguardando por uma cirurgia. Eu estou aqui com o Leonardo Lima. O Leonardo é gerente geral lá na nossa diretoria clínica, gerente geral em saúde. É uma das pessoas que estão envolvidas aí diretamente nos mutirões de saúde que a gente tem feito, nas cirurgias, nas consultas, enfim. E com a Raíssa Carvalho, que é especialista em serviços de saúde. A Raíssa, na verdade, está aqui com a gente, mas ela representa toda uma grande massa de servidores da MCE, que eu mando aqui um abraço especial, um agradecimento muito carinhoso e afetuoso pelo empenho e pelo trabalho que vocês têm dedicado ao longo dessa jornada, e a gente vai fazer muito mais e salvar muito mais vidas também. Bom, Leonardo e Raíssa, sejam muito bem-vindos também aqui ao programa. Obrigado por estarem aqui. Eu acho que a gente tem uma missão de compartilhar essas boas práticas, mostrar para o cidadão maranhense, mostrar para você que gosta de acompanhar sobre os serviços de saúde, que você possa também tirar suas dúvidas no nosso canal. Qualquer assunto ou tema relacionado aos nossos podcasts aqui, você pode também estar entrando em contato com a gente. Então a gente sempre dá transparência para aquilo que a gente tem feito, divulgar as ações do governo do Maranhão, que o governador Carlos Brandão tem implementado na área da saúde, importantíssimo, já está tendo uma repercussão absurda dos nossos mutirões. E vocês são parte disso, né? Vocês são duas das pessoas mais envolvidas. A Raíssa, como eu falei, não que o Léo não seja, mas a Raíssa, ela participa diretamente do fluxo dos mutirões. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, do processo, de todo o processo que acontece dentro de um hospital, de uma unidade de saúde ou de um outro espaço que a gente utiliza para realizar esses mutirões. A Raíssa daqui a pouco vai comentar sobre isso. Mas eu queria aqui falar um pouquinho, Léo, um pouco de forma mais geral, de como é que a gente tem trabalhado esses mutirões, do trabalho intenso que tem sido feito por todos vocês. Pois é, presidente. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui participando desse momento de conversa, né, para a gente trazer um pouco desse assunto que a gente vem trabalhando intensamente aí, acho que há mais de um ano, como você falou, nesse ano de 2024 bem mais intenso, né? E o que envolve hoje a nossa gestão sobre essas ações, ela vem desde o mapeamento do local adequado para realizar isso, de acordo com o quantitativo que vem autorizado pela própria Secretaria Estadual de Saúde, de atendimentos que vão ser previstos para a população naquele local, naquela cidade. Então a gente estrutura, a gente faz uma visita técnica, né, estruturando para avaliar se ela tem condições de ser realizado lá. Tendo condições, a gente faz todo um mapeamento de necessidades. Então a gente avalia necessidade de cadeira, água, tenda, para a pessoa não ficar no sol. Então todo esse mapeamento que a gente faz... Tem um mega trabalho por trás de tudo isso até o benefício lá isso tudo paciente, antes de acontecer, né? Então a gente está trabalhando isso somente para o grande dia da realização da ação, além de definir um coordenador dessa ação e a equipe de apoio, né? Que a gente tem feito uma quantidade bem volumosa por final de semana, então isso acaba demandando muito apoio, como você bem disse. A Raíssa também tem todo o domínio para falar sobre isso em loco, mas isso tudo prévio à ação. E aí durante a ação tem tudo isso, como você falou, coordenação do fluxo de pacientes, a entrada, a distribuição de senha, preenchimento do cadastro, a passagem dele pelos exames pré-consulta, durante a consulta com os médicos, depois se ele tem algum encaminhamento cirúrgico para a gente definir qual é a data, o local que ele vai realizar. Tudo isso então, é um trabalho bem árduo que a MCE tem dedicado uma equipe própria para a gente fazer isso com muita maestria, com muito zelo, com muito cuidado com o paciente e a população maranhense. Como eu falei, gente, um trabalho de bastidor
muito grande, muito intenso, né, que a gente prepara. Os mutirões geralmente acontecem nos finais de semana, mas a gente também costuma fazer durante a semana, em alguns casos, né, mas geralmente ocorre nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, e a gente passa a semana toda trabalhando, se preparando, né, vez ou outra eu sei que vocês me procuram também, ligando, Marcelo, precisa disso, a gente tem que organizar isso, e muitas vezes a gente, é um esforço bem conjunto para que a gente possa levar o benefício para o paciente, que é o mais importante. Então, eu tenho visitado, Raíssa, alguns desses mutirões e eu gosto muito de conversar com o paciente para saber se de fato todo esse esforço que a gente está fazendo, ele está resultando naquilo que é o que a gente precisa de fato, que é assistir a população, resolver o problema da população, resolver o problema. Veja só, a gente falando aqui no âmbito do programa Cuidar dos Olhos, né? A gente está falando de visão, né? Um dos principais sentidos que nós temos, a visão, enxergar bem. Então eu vejo a satisfação de, geralmente, quando a gente faz um mutirão de cirurgias oftalmológicas, ou catarata, ou pterígio, são pessoas, principalmente na catarata, mais idosas, né? Que já estão ali perdendo a visão, já estão sem esperança. E nós estamos resgatando essa esperança em cada um deles, né? Trazendo dignidade para as pessoas. É por isso também que a gente está hoje aqui conversando, porque eu acho que a gente tem que publicizar, falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que você está assistindo ou já se beneficiou ou conhece alguém que já se beneficiou de um dos nossos mutirões, não só oftalmológico, mas também de todas as outras especialidades que a gente vai falar mais um pouquinho também. E a gente, né, se você quiser conferir, a gente tem uma série de matérias, de reportagens com pacientes que foram beneficiados, são histórias emocionantes. Você pode conferir clicando aqui no card para saber um pouco mais e entender o benefício que essas pessoas elas estão recebendo do nosso serviço prestado, desse programa que o governador Carlos Brandão inaugurou, criou e que a gente já vem trabalhando já há muito tempo. Então clica lá no nosso card aqui em cima e acompanhe um pouco dessa história de alguns dos nossos pacientes. Pessoal, no âmbito do programa Cuidar dos Olhos, para vocês terem uma ideia, nós já fizemos mais de 150 mil atendimentos. 50 mil deles foram entrega de óculos, né? Quando a gente fala atendimentos, entre entrega de óculos, consultas, cirurgias oftalmológicas, né? Então, assim, um número significativo, que impacta mesmo, né? Você imagina, você já tem distribuído mais de 50 mil armações de óculos, né? Óculos de grau, que a pessoa vai lá, o paciente vai num mutirão desse, ela escolhe à vontade qual a armação que ela quer, né? Depois de ter passado pela consulta, identificado ali qual o problema, qual o grau, né? E como eu falei para vocês, quem conhece bem de como funciona, eu costumo falar que são dois bastidores, Léo. É o bastidor pré e o bastidor pós, que é o pós durante o mutirão. O pré é um pouco do que o Leonardo falou, né? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente mobiliza para lá naquele dia dar certo aquela nossa ação. Mas ele tem um bastidor durante a ação, né? Durante a ação e também o pós, né? Porque é muita coisa que a gente faz. E a Raíssa está aqui, a Raíssa que, como eu falei para vocês, apresentei, representa uma série de colaboradores nossos da MCE que participam direta e indiretamente desse mutirão. Não só aqueles que vão, né, Raíssa, para o mutirão, mas também aqueles que participam lá no nosso gabinete, fazendo contato com as equipes, sim, enfim, trabalhando também na logística. Mas você que vai diretamente, você faz as duas coisas. Você vai diretamente lá na unidade de saúde, em uma escola onde a gente faz. Conta pra gente como é um pouco desse fluxo, desse bastidor. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui, para compartilhar um pouco é gratificante, assim, primeiramente é gratificante a gente participar desse tipo de ação. Como o Léo falou, eu participo dos dois momentos, tanto o pré quanto o durante. E o durante é incrível, assim, porque a gente tem aquela questão que as pessoas têm aquela coisa já pré-concebida de que o serviço público, ele começa de madrugada. E aí, com isso, acaba que o paciente acha também que começa de madrugada, então eles chegam muito cedo. E preparados para isso, a gente chega cedo junto com o paciente, né? Chega cedo, às vezes tem 1, 2, para você ter noção quão cedo a gente chega. E começa a preparar todo o ambiente, desde a organização das cadeiras que foram entregues previamente. Eu recebo mensagem, às vezes, Raíssa, desculpa te interromper, 5 da manhã, 4h30 da manhã, de pessoas que já estão, nossos colaboradores que já estão a caminho lá do mutirão, né? Nossa via de regra, assim, que a gente costuma dizer, a gente começa por volta de 6 horas, mas para estar às 6 horas a gente já acordou 4 horas da manhã para poder, às vezes, ir para o outro lado da cidade, né? Então, assim, é desgastante, mas é gratificante.
né? O processo dentro do mutirão, ele começa com o paciente chegando, né? E aí ele vai fazer um cadastro, que é uma ficha, depois ele vai passar por alguns exames prévios, que seria exames oftalmológicos, obviamente, e aí ele vai para essa consulta com o médico. E durante todo esse momento, o paciente ele é bem assistido. Nós, como coordenadores, toda a equipe de apoio, a gente fica em vários pontos desse trajeto e fica também rodando durante o mutirão, justamente para ver os entraves, onde é que está o gargalo, se tem muito paciente no cadastro, então a ficha está sendo demorada para preencher, como é que a gente pode resolver isso? Quem que a gente pode remanejar? Exatamente, quem que a gente pode remanejar para aumentar essa gama de pessoas trabalhando naquele setor específico para que isso flua? Porque, querendo ou não, o paciente, ele tem outras demandas em casa, ele tem outras demandas da vida dele, então ele não pode perder o dia, né, lá com... Perder não, né, porque ele está investindo na saúde dos olhos. Na saúde. Geralmente ele está com um acompanhante, né, também, sim, que ele está sempre lá. É engraçado essa questão de acompanhantes, porque tem um caso específico, que a gente estava numa escola, e o espaço de espera, ele era um pouco reduzido, o espaço coberto, né? A gente tinha tenda e tudo mais, mas então, para que o paciente rodasse rápido, não ficasse tempo no sol, a gente precisava fazer com que esse fluxo fosse bem ágil. E uma das coisas específicas que acontecia é que às vezes eu precisava, porque nós sempre temos esse olhar para prioridades, né? Pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, com alguma necessidade especial, pessoas grávidas. Então, é engraçado porque eu cheguei e eu ficava sempre rodando na fila para identificar essas pessoas e trazer logo elas para serem atendidas mais rápido. E aí, quando eu passava, eu encontrei uma grávida, eu disse, vamos logo. E aí ela disse, não, mas eu tô só de acompanhante. Aí eu, mas quem trouxe uma acompanhante grávida? Né? E é engraçado, porque assim, às vezes é o que a pessoa tem. Mesmo isso acontece isso que eu ia muito falar, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Às vezes já aconteceu de uma pessoa mais nova vai fazer a cirurgia e quem vai acompanhar é um idoso. E aí, pela sensibilidade de entender a situação do paciente, o contexto em que ele está, mesmo assim a gente consegue trazer esse paciente mais junto, trazer ele para ser atendido com maior agilidade e poder liberar, porque a gente sabe que não é só o paciente, é todo um contexto familiar, a pessoa que está ali com ele também que precisa desse apoio. E ver eles no final vir agradecer, nossa, nunca imaginei que fosse assim, que fosse tão rápido, que fosse tão ágil, que fosse tão bem atendido, vocês me deram até lanche, hein? Que fosse resolutivo, exatamente, né? Que resolvesse o problema dele. Quando a gente vai entregar os lanches é um momento muito engraçado, porque assim, querendo ou não, a pessoa está um pouquinho desgastada, principalmente quando é em ambiente que não são as nossas unidades. Por quê? Porque, querendo ou não, as nossas unidades são todas climatizadas, estão todas muito bem assistidas, traz um conforto, né? E quando a gente não está nesse meio específico, a gente sempre tenta fazer com que seja mais fluido, mais ágil, para que o paciente não sinta esses percalços. E aí, quando a gente chega com lanche, com um suco geladinho, uma água também, que a gente tem todo esse cuidado de ter pessoas todo o tempo distribuindo, é gratificante, principalmente as crianças e os idosos, quando eles vão receber esses alimentos. Eu acompanhei alguns casos, assim, em alguns mutirões e eu vi alguns desses pacientes acompanhantes pedindo, né? Que horas é o lanche, que horas tem um... né? Porque para eles ali também são pessoas carentes, né? Na maioria delas, que a gente está conseguindo aí amenizar um pouco dessa dor, desse sofrimento de pessoas que estavam esperando por cirurgias ou por consultas, por uma simples troca de armação de óculos, né? Troca de lente de óculos, né, Léo? É verdade. É aquilo que você falou um pouco, que a Raíssa está comentando, que não é só cirurgia, não é só o óculos, não é? É a tenda que a gente coloca para quando tem um volume maior de pessoas, Sim. É a alimentação, enfim. Eu lembro de alguns casos de que você mobilizava o pessoal da alimentação para reforçar, né? Sim, constantemente a gente vem, durante a ação, a gente trata, né, com esses percalços, né, um quantitativo a mais, Raíssa pode até falar com mais propriedade. Quando a gente está preparado para um quantitativo de 500, 700, acaba aumentando para 1.000, 1.200, então isso é bem dinâmico, né? Então a gente precisa desse apoio. E a gente acaba envolvendo, pedindo esse auxílio para mandar mais lanches, para mandar mais água. É importante demais ter esse isso. Esse ponto é importante, Raíssa e Léo, porque assim, algo que eu queria frisar para o pessoal que está assistindo, né? Eu me lembro de vários mutirões que a gente trabalhou previamente com um quantitativo de pessoas e que de repente
brotou assim, milhares de pessoas, né? Eu me lembro de um no Hospital da Ilha, por exemplo, que a gente estava ali para 500 pessoas, 2.000 pessoas apareceram. E o que é legal, a gente falou com o governador e o governador não vamos deixar ninguém desassistido. Então a gente abriu a porta para todo mundo teve a oportunidade de ser atendido, de fazer a sua consulta, né? É sempre bom lembrar que a gente, no caso das cirurgias oftalmológicas, a gente faz previamente uma triagem, né? Um pouco daquilo que você comentou, né? Para ver exatamente qual é o problema daquela pessoa, a necessidade dela, né? Se é uma cirurgia de catarata, se é uma cirurgia de pterígio, para que posteriormente, claro, usa todos os protocolos de segurança, né? A gente tem muito critério, por isso que você falou, né? São várias etapas nesse fluxo, né? Inclusive você falou do cadastro que a gente usa para poder fazer o faturamento, não é isso, Rita? Isso. É interessante se eu falar a questão da cirurgia também, deixa eu tomar esse gancho, que é o seguinte, às vezes as pessoas não acreditam, as que vão para consulta oftalmológica, para a escolha do óculos e são detectadas com necessidade de cirurgia, que elas já estão saindo com a cirurgia marcada. Data, horário e local. Elas ficam, mas já tem certeza? Eu disse, pode acreditar, tá aqui, ó, no seu encaminhamento já está a data, já está o local e o horário, com todas as recomendações do que você precisa. E essa questão também da ficha é muito interessante, porque a gente vem com uma ficha simples, fácil, intuitiva, né? Para que seja realmente um fluxo rápido, mas ao mesmo tempo é uma ficha também que ajuda tanto a gente no nosso faturamento, quanto os médicos também a identificar. É uma única folha que resume o paciente, né? Conta a história dele. É bem legal. É bem legal. Não, é como eu falei, né? A gente não deixa ninguém desassistido, a gente faz de tudo. Né? E como eu falei, numa cirurgia dessa oftalmológica, a gente faz uma triagem prévia para poder identificar qual é o problema e aí posteriormente. E nas consultas, né, Léo, para entrega de óculos posteriormente, aquilo também que resulta em encaminhamento para a cirurgia já sai lá marcado, já como é que está sendo isso na prática, Léo? Perfeito. Cada ação a gente já sabe o local e o dia que vai ser realizada a cirurgia. Então o paciente consultou, o médico encaminhou, ele já sai de lá com o seu dia marcado, como a Raíssa falou, local e hora. Isso deixa ele até feliz, né, com a agilidade desse processo. Ele vai no dia, aí tem todo um acompanhamento pré-operatório também, a gente faz a verificação de pressão, teste de glicêmico para ver se ele tem condições de operar ou não no dia. Ele tendo todas as condições clínicas, ele opera. No pós-operatório ele já sai com os colírios, já sai com a data de retorno também para a reavaliação médica, que deixa tudo isso dentro de um protocolo de segurança do paciente, como tu falou, que é o zelo, né, que a gente tem com... Todo o cuidado pré e pós-operatório. Tudo. Né? Inclusive, se ele eventualmente não tiver naquele dia algumas condições, ele está com uma pressão alta, ele não vai para o centro cirúrgico, aí a gente faz a recomendação para ele fazer em outro momento. Então tem todo esse cuidado para a gente não expor nenhum paciente a nenhum risco e ter todo esse cuidado, né, com os pacientes que tiverem condições de operar e entrar para o centro cirúrgico. Tem muito paciente que vai para fazer uma consulta para trocar o óculos ou utilizar o óculos pela primeira vez porque está com algum problema, mas descobre ali que precisa de uma cirurgia, né? E é nesse caso exato que a gente já deixa lá, o encaminhamento para que ele possa posteriormente, oportunamente, numa unidade com um perfil cirúrgico, para que ele possa resolver de fato o problema dele, né? Acho que o importante é isso, como eu falei no início aqui, eu acho que foram tantas pessoas beneficiadas, tantos maranhenses beneficiados, que você que está assistindo ou se beneficiou ou conhece alguém que se beneficiou, né, dessas cirurgias. Sim. E você pode acompanhar muito disso que a Raíssa está falando, né, do fluxo, desse bastidor do mutirão, que é um trabalho também bem intenso, aqui clicando no nosso card aqui acima, conhecendo um pouquinho mais. A gente fez um videozinho para você conhecer um pouco mais dos bastidores de um mutirão. E a gente falou muito da parte oftalmológica, né, do programa Cuidar dos Olhos, né, que é, como eu falei aqui repetidas vezes, um programa assim que realmente mexe com o brilho dos meus olhos em particular, porque realmente está ajudando muita gente, eu converso com essas pessoas. Mas a gente tem o programa Cirurgias Aqui a Fila Anda, né, mais voltado para essas cirurgias que a gente chama de cirurgias gerais, mas muitas delas são cirurgias, o geral às vezes ele confunde com algo bem generalista, simplificado, mais superficial, mas não é não, tem cirurgia de tudo quanto é especialidade, cirurgias oncológicas, ortopédicas, cirurgias ginecológicas, né, cardiológicas, enfim. Então a gente acaba fazendo todos os tipos de cirurgias e assistindo o maior número de pessoas, né, Léo?
Perfeito, presidente. Esse tem até uma dinâmica um pouco diferente. Ele não é tão volumoso, né, que nem o cuidar dos olhos. Ele é um pouco mais enxuto, né, porque a dinâmica para o funcionamento do centro cirúrgico ela já é diferente, né, a gente não consegue fazer com muitos pacientes no mesmo dia, no mesmo final de semana. E ele também demanda outros olhares, outros cuidados. Às vezes a gente precisa mandar um OPME, né, uma prótese para uma cirurgia ortopédica, então tem que estar com isso dentro do hospital já certinho. A parte de enxoval, a parte de martimed, medicamento, ela tem uma outra dinâmica. E aí isso também impacta muito nesse bastidor que a gente vem falando do pré, para deixar tudo certinho no dia que o paciente for lá e conseguir ser atendido e conseguir ter a sua cirurgia realizada. Esse também tem a dinâmica de trazer que o paciente às vezes já está muito tempo esperando aquele procedimento, né? O cuidado dos olhos traz uma dinâmica, às vezes o paciente lá fazer uma consulta de rotina, trocar o seu óculos, fazer uma avaliação do seu grau. Esse não, esse às vezes o paciente já está na fila há muito tempo e a gente consegue dar vazão, consegue fazer o atendimento dele, que já estava esperando há bastante tempo, e também atende uma pactuação feita até junto do Ministério da Saúde, que é um objetivo de reduzir essa fila de espera das cirurgias eletivas, né? E tem a questão também de que essas cirurgias eletivas, as cirurgias que, como o senhor disse, não são simples, são cirurgias de especialidades delicadas, inclusive, porque, por exemplo, de cirurgias ginecológicas, às vezes são consideradas de grande porte. Então, querendo ou não, elas dão um impacto maior. E não só o centro cirúrgico tem esse impacto, mas também os nossos hospitais, porque muitos desses pacientes precisam ficar assistidos, precisam ficar internados. Então, eles demandam não só no momento da cirurgia, como o pessoal do oftalmo, porque eles fazem, são liberados e têm um retorno, não ficam internados. Já o pessoal desse outro programa lançado agora, eles já ficam, né? E aí eles já demandam um pouco mais. Então tem todo esse cuidado a mais que o Léo falou, que precisa desse olhar ainda mais apurado pelo conforto do paciente. Relembrar, porque isso nos leva a falar que as nossas unidades elas estão preparadas. Sim. Né? Então se a gente está realizando esse tipo de cirurgia, que o paciente precisa passar mais um tempinho de recuperação dentro da unidade de saúde, significa que a gente está preparado, né, Léo? Está com o centro cirúrgico, mas está também com aquela retaguarda ali pronta, com um leito de UTI, se for o caso, um leito de enfermaria disponível para que a gente possa dar vazão, né? Mais ainda, a gente não para a nossa unidade para realizar isso. Então a gente organiza toda uma dinâmica para que a gente atenda algum atendimento normal, ele continua. Normal. E até já programe alguma intercorrência que possa ter com os pacientes que já estão internados na unidade por outros problemas. Então a gente não compromete a performance exata da nossa unidade. Nós somos tão ousados que a gente faz até em hospital que é porta aberta. Justamente. Já chegamos a fazer mutirão em hospital que é porta aberta, que é urgência e emergência. Sim. Mas mesmo assim a gente separa ali um pedaço dele para que a gente possa zerar. E aí eu resgato também a memória que a gente não pode esquecer, né? Por que a gente fala tanto em zerar as filas, reduzir o tempo de espera? A gente teve bem recente a pandemia, né? Sim, que fez com que a gente acumulasse um volume significativo de pacientes para que eles pudessem, para que a gente pudesse destinar os nossos leitos para aqueles pacientes que estavam contaminados com a Covid, enfim, infectados com o vírus. E a gente acumulou muita gente aí no Brasil todo, né? O Maranhão não é diferente. E a gente está conseguindo, né? Isso que é o mais legal, né? Mais uma vez, assim, um esforço conjunto nosso lá da MCE, né? E como você falou, Léo, esse trabalho de bastidor, ele também é muito intenso nessas cirurgias gerais, né? Envolve, como você falou, o enxoval, que vai ficar lá internado muitas vezes. Então a gente também tem que agradecer os nossos parceiros, nossos fornecedores, que têm também essa sensibilidade de poder nos ajudar e compreender esses programas, a importância deles, o benefício para a população. Raíssa, algum ponto alguma coisa que você destacaria? Já passou algum sufoco dentro de algum mutirão desse? Aquele susto de tô preparado para atender 400 pacientes e chegar a mil. Por exemplo, agora no último que eu participei do Hospital da Ilha, a gente estava preparada, a estimativa era que fossem 1.000 pessoas. E aí, de repente, já tinham distribuído. Claro, a gente vai tendo todo o controle, mas vai conseguindo fazer os encaixes das pessoas, mas a gente chegou em 1.414 pessoas. E eu fui vendo os insumos assim, eu já ligando aqui pro pessoal do bastidor, gente, talvez eu precise de mais cadastro, talvez eu precise de mais lanche. Mas por que assim? Porque talvez, porque a gente sempre manda mais.
sempre com foco que o número pode aumentar. E no final eu não precisei, mas tipo assim, regrando o tempo todinho. Sinal de que a gente se preparou bem, planejou bem todas as ações. Muito bem preparado, né? E uma outra história que eu tenho é, uma vez eu estava numa escola e aí uma mãe chegou para mim, né? Contando toda a história dela, era mãe de uma pessoa com necessidades especiais e tinha deixado com uma outra pessoa para poder estar ali para fazer a consulta dela. Inclusive o óculos dela estava rachado, assim, a tela não, desculpa. A lente no meio. E era uma lente grossa, né? Então ela, Raíssa, eu não estou enxergando esse lado, não adianta, isso aqui está todo trincado. E ainda assim, o que aconteceu? A pessoa que ficou com o filho dela não podia mais esperar mais tempo. E aí a gente conseguiu, conversando com todo mundo, pedindo agilidade, com que essa pessoa fosse fosse dada a prioridade que precisava, para que ela tivesse a resolução do problema dela, e ela conseguiu. E no final foi só agradecimentos. E essa parte, assim, não vou dizer que a gente não enche o peito, mas é muito gratificante. Quando a gente está numa ação dessa e o paciente vai embora e vai lá, te abraça, beija e diz assim, olha, muito obrigado. O serviço aqui impecável. Eu nunca imaginei que o serviço fosse desse jeito. Vocês estão nota 10, vocês conseguem atender o paciente assim como um todo, por completo. E ouvir isso de quem está lá depois de passar o dia todo em pé, rodando, com as pernas já estão assim, ó, latejando, é gratificante. Faz o serviço valer a pena. É verdade, Raíssa. É muito gratificante. A gente falava aqui sobre a questão do planejamento, do preparo, né, de tudo aquilo que envolve um mutirão. E eu me lembrei também que a gente tem trabalhado muito, falando em fluxo de processos do mutirão, da ação em si, mas a gente também otimizou muitos fluxos dentro das nossas unidades, para poder, exatamente, Léo, fazer isso que você falou, não parar a unidade, mas que ela possa também atender aqueles pacientes que irão fazer as cirurgias em razão do mutirão, né, de algo pontual. E lá em Barreirinhas, em Paulino Neves, foi um caso específico, nós até estivemos lá juntos, né, em uma dessas visitas, enfim, para a gente otimizar. São hospitais próximos, Barreirinhas e Paulino Neves, Raíssa, e a gente acabou otimizando aquele fluxo, né, Léo? Foi, porque Barreirinhas tem uma peculiaridade, né, de ser um hospital porta aberta, urgência e emergência, então a gente tem um perfil também de realizar cirurgias na especialidade de ortopedia. Com isso, a gente usou Paulino Neves para destinar como retaguarda desses pacientes que estão ali para uma eletiva de ortopedia, que conseguiriam realizar o procedimento em Barreirinhas e fazer o pós-operatório em Paulino, enquanto a gente não compromete uma unidade que é de urgência e emergência e que é numa região muito movimentada, uma região turística que recebe pacientes do mundo todo, né, Brasil todo, né. Eu já tive até a oportunidade de receber um elogio de um paciente que veio de Goiás. Acho que eu compartilhei contigo, teve uma vez que ele foi atendido. Então, assim, eu vou até corrigir a minha fala, que eu falo muitos maranhenses assistidos, a maioria, tem paciente de fora também, tem estrangeiro. Tem. Né? Ele estava em turismo lá, ele fez um relato destinado para a MCE, para dar ciência de como ele tinha sido bem atendido naquela unidade. E aí isso também, como a gente vem falando desse sentimento gratificante, né? Apesar do dia ali também, às vezes quando a gente está longe, mas recebe isso, mostra que mesmo quando a gente não está numa ação pontual, as nossas unidades estão funcionando, estão com aquele fluxo, com aquela qualidade que a gente prima em todas, né? Então acho que é isso que é o gratificante também, receber esse feedback positivo de pessoas que não são maranhenses, né? Que não estão aqui sendo assistidas o tempo todo pela saúde pública maranhense, né? É uma pessoa que pontualmente precisou, mas a unidade estava bem preparada. E esse redimensionamento de fluxo, ele vem justamente para a gente conseguir fazer isso com mais qualidade, com a produtividade rodando tranquilamente em Barreirinhas, nos perfis que a unidade é desenhada para atender. Essa ação lá em Barreirinhas, esse trabalho que a gente fez lá de otimização de fluxo, quem está nos assistindo também pode acompanhar uma matériazinha que a gente fez, pode clicar no card aqui em cima e entender um pouco do que é isso que a gente está falando, gente, para a gente sempre estar buscando otimizar o serviço, explorar ao máximo aquelas unidades de saúde que nós temos para poder, assim, assistir toda a população. Esses mutirões, no âmbito desses dois programas, são uma prova viva disso, né? Tanto o cuidar dos olhos como cirurgias aqui a fila anda. Então, eu queria agradecer também, mais uma vez, reforçar, Raíssa, você que está aqui, que é esse símbolo, e o Léo também, que estão nessa coordenação, você que está lá diretamente. Não que o Léo não esteja, o Léo também participa muito. Eu mesmo já fiz muitos vídeos com o Léo dentro das unidades, já participamos juntos, já fomos para o interior do estado. Lembro que a gente já foi a Timbiras, já fomos a Codó, enfim, uma série de municípios, Imperatriz, enfim.
juntos e acompanhando os mutirões, ajudando. A gente fez uma ação aqui em São Luís, lá no Castelinho, para 3.000, 4.000 pessoas que... A gente estava. Eu fiz questão também, eu fiquei até o final, Sim. até o último paciente receber o seu óculos. E foi assim, como você falou, Raíssa, gratificante. Realmente é o melhor feedback que a gente pode ter. É a sensação de que está valendo a pena aquele esforço que a gente está fazendo, está valendo a pena o esforço que o governador Carlos Brandão está fazendo, está valendo a pena o esforço que todas as pessoas, os colaboradores da MCE, da Secretaria de Saúde, do secretário Tiago, que estão fazendo para que a gente possa assistir assim, essas pessoas, ampliar esse acesso. A gente está falando de ampliação de acesso à saúde para os maranhenses, para os estrangeiros e para os colegas de outros estados também. Queria agradecê-los, agradecer aqui ao Léo e à Raíssa por compartilhar um pouco dessa experiência de vocês, falar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo como é que funciona tudo isso, falar do bastidor, mas também falar, como a gente falou aqui, dos benefícios, que isso é o mais importante. Muito obrigado a todos, vocês podem acompanhar, interagir nas nossas redes, vai lá, curte, começa a seguir a nossa rede MCE e um grande abraço para todos.